Paz de Cristo, saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, podcast da sua lição bíblica. Esperamos que vocês estejam gostando das lições ministradas até aqui. E hoje teremos mais uma lição importante. Este trimestre estamos estudando sobre o Decálogo, os 10 palavras, os 10 tratados, os 10 mandamentos, a ética do Sinai, comentada pelo pastor Walter Brunelli. Eu sou o professor Marcelo Coimbra e trarei uma abordagem da lição número 8. O título é A Fidelidade no Casamento, que faz parte da revista Lições da Palavra de Deus, número 62, da editora Central Gospel. A ética do Sinai, ou Pacto Sinaítico, são um conjunto de regras que Deus deu ao legislador Moisés, que são limites para uma vida moral, civil, para o ritual e, sobretudo, para uma vida espiritual, com efeito para preservar a sociedade, trazer paz, manter o equilíbrio e para que haja respeito para com Deus, o próximo e a sociedade. E assim, viver em harmonia, entendendo e obedecendo a esses limites. Os 10 mandamentos são preceitos éticos que fazem parte da lei moral de Deus. Os 4 primeiros tratam da relação do homem com Deus, uma adoração exclusiva, condenação à idolatria, alerta sobre o uso em vão do seu nome e a sacralidade do templo. Isso vai de Êxodo capítulo 20, os versículos 1 até o 11. Os 6 últimos são sobre a relação do homem com o próximo. Honrar os pais, zelo pela integridade da vida, repúdio ao adultério, proibição ao furto, à mentira e à cobiça. Essa segunda parte está em Êxodo 20, do 12 ao 17. Jesus resume os 10 mandamentos em 2 no texto de Mateus, capítulo de número 22, dos versículos 37 a 39. Depois de calar os saduceus, os fariseus se reuniram e um deles, o doutor da lei, interrogou para colocar à prova: Mestre, qual é o maior mandamento na lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Jesus acaba resumindo os 10 mandamentos em 2. Praticamente honrar a Deus e honrar ao próximo. E esses 10 mandamentos, eles têm também um foco, que é a honra, né? Os primeiros 4, como eu disse, honrar a Deus, e os últimos 6 as pessoas. E especificamente nessa lição nós vamos tratar sobre o 7º mandamento, que é não adulterarás. A gente vê ele registrado em Êxodo capítulo 20, versículo 14, também em Deuteronômio capítulo 5, versículo 18, e Jesus torna a falar disso em Mateus capítulo 5, versículo 27. Já é considerada também uma mulher adúltera no texto do profeta Oséias. E, infelizmente, esse comportamento era rotina naquela nação. Era uma nação politeísta, transgredindo sempre o 2º mandamento. Bom, o 7º mandamento diz respeito à pureza sexual e à proteção da família, uma sagrada instituição. A lei tratava a ser pecado a prática do adultério. Jesus repete isso no Sermão do Monte, como eu disse antes, em Mateus capítulo 5, versículo 27, ele fala assim: ouviste que foi dito? Não cometerás adultério. Só que agora Jesus vai além disso, quando ele fala: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já encheu o coração, cometeu adultério com ela. Isso está no versículo seguinte, que é o versículo de número 28 do capítulo 5. Esse ensino de Jesus diz que o olhar, o pensamento ou mesmo a imaginação de cobiça são igualmente condenáveis, como é o ato consumado do adultério. Ele diz que o adultério procede do coração humano. Mateus capítulo 25, versículo 19. O texto vai dizer: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmios. Então eu queria destacar princípios aqui nesse momento, e é claro que alguns, porque o nosso manual de fé, que é a Bíblia Sagrada, o manual do fabricante, ele nos dá centenas, e por que não dizer milhares de princípios para isso, e alguns são de fato inegociáveis. Mas eu quero começar destacando esses que eu enxergo aqui no texto de Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Aqui a gente vê a bênção de Deus sobre o casamento. E tem 3 princípios que eu quero falar com vocês sobre isso aqui. O primeiro é que o casamento é heterossexual. O texto fala de um homem se unindo à sua mulher. A tentativa odierna. E já há muitos tempos atrás, inclusive o texto de Romanos vai falar disso, que tanto o homem quanto a mulher, eles mudaram o uso natural das coisas, passaram a ter sentimento por pessoas do mesmo sexo,
E aqui a gente vê nos nossos dias essa tentativa de legitimar a relação homossexual. Isso está em desordem com o propósito de Deus. O modelo proposto é esse que está aqui no texto. Pai e mãe, homem e mulher. Pelo menos segundo os padrões bíblicos, a gente tem que entender que é isso aqui. Não tem como fugir disso. O segundo princípio que eu vejo aqui é que o casamento é monogâmico. O texto diz que o homem deve deixar pai e mãe para se unir à sua mulher e não às suas mulheres. Tanto a poligamia, que é um homem ter várias mulheres, como a poliandria, é algo que está em desacordo com o propósito de Deus. A poligamia, o homem com várias mulheres, e a poliandria, a mulher ter mais de um homem. No Brasil, a lei condenava. Até 2005 era crime. O artigo 240 do Código Penal, ele esteia crime sobre o divórcio. Mas isso foi abolido. Isso causava desestruturação da própria família e depois da sociedade. Mas a Bíblia não mudou. A Bíblia continua condenando essa prática. Então o casamento é monogâmico. Gênesis capítulo 2, verso 18, o texto vai dizer assim: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. O verso 21, o texto deixa claro que foi de uma costela e não várias. Isso deixa para a gente a intenção e a certeza de que o homem precisa apenas de uma mulher e não de um harém. Tem gente que imagina que um harém vai resolver a sua história. Pelo contrário, vamos seguir o padrão bíblico, que a gente vai ser muito mais feliz, vai obedecer ao propósito de Deus. Paulo ratifica isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 2, quando ele diz: por causa da prostituição, ou em algumas versões da imoralidade, cada um tenha sua própria mulher. Paulo diz sua, não é suas. Sua própria mulher, e cada mulher tenha o seu, não são seus, seu próprio marido. Então, a gente vê aqui uma sinergia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, em relação a essa situação do casamento ser monogâmico. E o terceiro princípio que eu vejo dentro desse texto é que o casamento é monossomático, pois os dois tornam-se uma só carne. Ou seja, eles podem desfrutar da relação sexual com alegria, santidade e, sobretudo, fidelidade, porque sexo não é pecado, pelo contrário. O pecado está na depravação sexual, que foge do propósito de Deus estabelecido pela palavra. Hebreus capítulo 3, verso 4, o texto diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Você sabe que o salário do pecado é a morte. No ato sexual ocorre a fusão de corpos, assim não são mais dois, mas uma só carne. Jesus repete isso em Mateus 19,6. Como o nosso corpo é membro de Cristo e templo do Espírito Santo, a ética cristã proíbe o uso do nosso corpo para práticas sexuais ilícitas. Então são condenadas relações incestuosas, coito com animal, a homossexualidade, o adultério, que é o que estamos tratando aqui. O corpo não pode servir à promiscuidade, pelo contrário, deve glorificar a Deus. Paulo torna a falar isso em 1 Coríntios capítulo 6, dos versículos 8 a 11, quando ele orienta sobre o litígio entre os irmãos e traz uma lista dos que não entrarão no reino dos céus. E nos versículos 9 e 10, quem aparece lá? Os adúlteros. Mas no versículo 11 ele afirma: alguns de vós já eres assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Meu irmão e minha irmã, pelo amor de Deus, se ainda existe alguma prática em sua vida que te afaste dos céus, agora eu te dou um conselho: confessa agora isso. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Confessar é reconhecer o seu erro. Isso é um sinal de que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida e ele irá te ajudar a deixar essa prática pecaminosa em nome de Jesus. A lei sempre condenou o pecado do adultério. O Evangelho de Jesus Cristo, ele te justifica. Basta que você reconheça o seu erro e confesse o seu pecado, reconhecendo que através de Cristo os seus pecados foram perdoados. 1 Coríntios capítulo 6, versos 15 e 16, Paulo torna a dar uma palavra para a gente ficar bem atento em relação a isso. Ele diz: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles com uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um com o corpo dela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Aí Paulo termina isso aqui dando um conselho. Dos versículos 17 ao 20 ele fala: mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Aleluia. Aí ele diz: fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, do qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos?
pois fostes comprados por preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Meu irmão, minha irmã, foge disso. Corre disso. É só uma mensagem no WhatsApp, pelo amor de Deus. É melhor parar enquanto você consegue. Não tem nada a ver. Tá certo. Dalila também não tinha nada a ver. Batseba não tinha nada a ver. Para de graça. Siga e reconheça que esse conselho de Paulo é bom para a minha vida e para a tua vida. Foge daquilo que te atrai. Foge da imoralidade. Foge e reconheça as suas fragilidades. Escute. Quando a gente se casa, a gente tem a bênção de Deus. O pastor está lá, a igreja, a gente recebe a bênção de Deus diante do pastor e da igreja como testemunha. A gente vai para a lua de mel e lá acontece um pacto de sangue. Ao romper o membro da sua esposa, o seu membro fica com o sangue dela ali, vocês ratificam um pacto. Você fez um pacto com a tua esposa. Então não se permita perder isso. E esse pacto de sangue traz à nossa memória o pacto que Deus tem com Israel, o sangue nos umbrais. Aquele povo egípcio era um povo muito politeísta, eles costumavam ter atrás da sua porta a imagem, o desenho de vários deuses. Quando Deus pede para que eles coloquem nos umbrais da porta o sangue do cordeiro, cordeiro sem mácula, Deus está falando para eles assim: vocês precisam renegar isso e entender que só eu sou o seu Deus. E depois a gente ainda traz à memória o pacto de Cristo na cruz, também foi com sangue. Veja, os umbrais eram madeira e tinha sangue, a cruz era de madeira e tinha sangue. Eu e você temos que entender que eu e você temos um pacto com Deus, esse pacto é de fidelidade. A gente fez esse pacto de fidelidade com Deus, a gente não pode negar ele. A poder no sangue de Jesus, o teu casamento não vai fracassar, a sua família não vai fracassar, ninguém vai se perder em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, honre esse pacto. Alguns dias atrás eu escutava um testemunho e o homem questionava a esposa: poxa, você não tem ciúmes de mim? Aí ela dizia: claro que não. Ele não satisfeito perguntou: mas por que você não tem ciúmes de mim? Aí ela disse: eu sei o tamanho do seu compromisso com Deus e não tenho dúvida de que você nunca iria me trair. Porque a fidelidade de um casamento é pautada pela fidelidade que nós temos a Jesus. Glória a Deus. Que eu e você sejamos sempre fiéis a Cristo e nunca venhamos a negociar um momento de prazer por uma vida eterna de salvação. Olha, o casamento é uma aliança inquebrável. Jesus disse em Mateus capítulo 19, versículo 6, portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. O adultério pode quebrar essa aliança. Porque com o adultério você mancha o leito, você mente para seguir com aventuras de adolescente, se esquece de que Deus confia em você. Sua esposa ou seu esposo confia em você, sua família confia em você. Veja, Tiago deixa claro isso para a gente, que a união da consciência com a tentação gera o pecado. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, ou seja, você pensa e depois concebe da luz do pecado. E o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Tiago capítulo 11, versículos 14 e 15. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, versículo 3. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Olha as advertências que nós temos nos textos bíblicos. Ainda em 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 3, o apóstolo Paulo vai dizer assim: a vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Meu irmão e minha irmã, existem várias maneiras de a gente evitar essa catástrofe. E dentre elas eu quero mencionar algumas aqui que o comentarista deixou pra gente. Primeiro, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Olha, eu só quero que você não se esqueça que pecado não é vitamina, tá? Pelo amor de Deus, a vitamina aqui é estar vigilante e sempre em oração, como diz 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Segundo, Efésios capítulo 5, verso 18. Enchei-vos do Espírito. Já reparou quando a gente vai, às vezes, em rodízio de pizzaria? É isso. Enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos. Da mesma maneira que você vai ali, toda hora tem refrigerante à vontade, o Espírito Santo de Deus está pronto para te encher a cada instante. E você precisa estar cheio do Espírito Santo. Somente assim você vai andar em prudência. Vida cristã que se presta tem que ser cheia de Deus e do seu Santo Espírito. No João capítulo 13, versículo 2... o texto vai dizer que enquanto jantavam ou tomavam a ceia, não sei qual é a sua versão, o diabo já havia posto no coração de Judas que traísse a Jesus. Olha, enquanto tomavam a ceia, o diabo já havia posto no coração de Judas que traísse Jesus. Eu quero te falar uma coisa que é que tu guarde para o resto da tua vida. O diabo só entra onde Deus não ocupou tudo. Permita que Deus ocupe toda a sua vida, como esse texto de Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Como o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, que diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis
até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção. Deus é capaz de fazer uma transformação na minha e na tua vida. É possível que você esteja vivendo momentos de aflição, esteja vivendo momentos de dor, momentos de angústia, mas confesse, entregue tudo isso para Deus, que Ele é capaz de resolver. O mesmo Deus de paz, Ele vai te santificar em tudo. Não vai ser a metade, não vai ser uma parte. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que você pede ou pensa. Basta que você reconheça e se encha dele. Terceiro, Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, diz assim: mas eu afirmo, isso é Paulo falando para aquela igreja, andai pelo Espírito e nunca, veja, nunca satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguia fazer o que quereis. Meu irmão, minha irmã, o que está mais forte em você hoje? É o Espírito Santo de Deus ou é a sua carne? Qual é a sua tendência hoje? Paulo está dizendo que se a gente andar em Espírito, nunca a gente vai satisfazer o desejo da carne, porque eles lutam um contra o outro, eles se opõem. Mas eu quero te dar uma notícia: do que você mais se alimenta é aquilo que vai te dominar, porque Paulo fala nesse texto que a gente não vai conseguir mais fazer o que quer. Por quê? Se eu me alimentar muito do Espírito, eu vou fazer o que o Espírito quer. Mas se eu me alimentar muito da carne, do pecado, eu vou acabar fazendo e cedendo aquilo que o pecado quer. Então veja, ao ponto que eles se opõem um ao outro, a gente não vai conseguir o que faz. Então, se alimenta do Espírito, ore mais, fale mais com Deus, tire minutos de oração. Essa semana eu estava vendo um pastor dizer que ele falava que não conseguia orar 1 hora, não conseguia orar meia hora, mas ele falou que ele também não conseguia ficar 15 minutos sem orar. Eu não sei qual é o tempo que você aguenta, se é 1 minuto, se é 30 segundos, se é 5 minutos, mas ore todos os dias da sua vida. A cada momento que você estiver, ore em casa, no trabalho, na condução, fazendo almoço, lavando a sua roupa, aonde você estiver. Meu pedido a Deus agora é que você seja impregnado pelo Espírito de Deus, ao ponto que se o pecado bater em sua porta, ele vai ter uma surpresa. O Espírito Santo vai abrir a porta e vai dizer para ele: a casa está bem ocupada, a casa aqui está cheia do Espírito Santo de Deus, aleluia. Em quarto, eu quero que você entenda apenas uma coisa, para que nada disso venha a cair por terra. Porque é necessário que cada um de nós cumpra o nosso papel. Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 7, versículos 3 ao 5. O marido cumpra a sua responsabilidade conjugal para com a sua mulher. E do mesmo modo, a mulher para com o marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Também da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro, a não ser de comum acordo por algum tempo, a fim de vós consagrardes a oração. Depois, univos de novo para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle, por causa da falsa incontinência, depende da sua versão. Pelo amor de Deus, querido, querida, faça a sua parte direitinho. Eu costumo dizer, quando falo para casais, quem não dá assistência acaba abrindo concorrência. E hoje, de brincadeira, não. Essa concorrência está bem acirrada, está muito desleal, tá? Então eu quero terminar com o texto de Gálatas capítulo 5, versos 24 e 25. Diz assim: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas próprias paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Queridos, a violação do 7º mandamento vai além de uma disciplina na igreja, pode causar o caos na família e escandalizar o Evangelho. Obedecer esse mandamento é proteger o lar, é estabelecer uma sociedade com uma base ética, moral e espiritualmente sadia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, hoje e sempre, em nome de Jesus. Bom, quero agradecer a todos vocês, Deus abençoe a sua vida, e te convido para seguir o canal Crente Docente, @Crente Docente no Instagram, no Facebook, e se inscrever, ativar as notificações do canal Crente Docente no YouTube, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Shalom.